Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Eric Saldanha. Eu sou um médico oncologista e um pesquisador clínico aqui na Universidade de Toronto e no Princess Margaret Cancer Center, em Toronto, no Canadá. Minha área de atuação e minha área de expertise é desenvolvimento de drogas, clinical trials e também melanoma. Estou muito feliz hoje de a gente poder discutir o tratamento de uma doença rara, mas extremamente importante, que é o melanoma uveal. E hoje o título dessa discussão é o manejo moderno do melanoma uveal. O que tem de novidades? Como manejar esse paciente? Então, quando a gente discute sobre o câncer é eminentemente uma doença genética. Todo câncer ele ocorre a partir de uma mutação. Então, o que a gente sabe é que a célula eventualmente entra sofre uma mutação que causa uma proliferação celular. Até aqui isso não é câncer, aqui é uma atipia celular. A partir daqui, essa célula sofre mutações e mutações que eventualmente vão levar a célula a se tornar a célula cancerígena, a de fato adquirir a possibilidade ah, de metastatizar, ao tornar o fenótipo de proliferação incontrolável que caracteriza o câncer, né? Até aqui, até as primeiras mutações, a atipia celular, as lesões pré-malignas, a gente pode tratar sem o risco disso se metastatizar. A gente pode, o seu próprio corpo pode, o seu próprio DNA pode corrigir essas mutações por mecanismos de correção que existem na maquinaria do DNA. E quando a gente discute melanoma, é muito comum a gente pensar no melanoma cutâneo, que é o mais comum. 90% dos melanomas são os melanomas cutâneos. Porém, existem aqueles melanomas que a gente, de forma prática, agrupa em melanomas não cutâneos, que são o melanoma de mucosa, ou melanoma acral. Esses melanomas são mais raros, 1% aproximadamente, de toda a população. E aí temos também aquele melanoma que ocorre no olho, que a gente chama de melanoma ocular, né? Que é o melanoma uveal, que ocorre em 4,5% dos pacientes. O melanoma uveal é o tipo de câncer mais agressivo e comum intraocular nos pacientes adultos. E o que a gente pode ver aqui é que o melanoma uveal, ele ocorre dentro da úvea, do trato uveal. O trato uveal nada mais é do que a camada média do olho, a parte vascular do seu olho, que é composta pela coroide, corpo ciliar e íris. A parte mais comum do melanoma uveal ocorrer é na coroide, ah, depois no corpo ciliar e menos comumente na íris, que esse é o melanoma que uveal, se você quiser desejar um melanoma uveal, se for para ter um, o da íris é aquele de melhor prognóstico, porque ele raramente metastatiza e via de regra existe com isso uma chance menor de o paciente desenvolver eventualmente uma doença avançada. É importante, eu sempre coloco isso quando estou discutindo o melanoma uveal, que é importante diferenciar o melanoma uveal do melanoma de conjuntiva. O melanoma de conjuntiva que ocorre nos melanócitos, interiormente das pálpebras, na mucosa interior das pálpebras, ou na parte branca do seu bulbo ocular. Esse melanoma, ele é induzido pelos raios ultravioletas. Ele existe, ele se comporta de forma bem diferente do melanoma uveal. Ele é um melanoma que, via de regra, não tende a metastatizar. É muito, muito mais raro, diria 1% dos melanomas oculares. E, além disso, se for pensar em tratamento, haja vista a biologia desse tumor, a gente pensaria em tratamentos mais pensando no meloma cutâneo, pensando num tumor com assinatura induzida por raios ultravioletas, do que pensando num tumor de meloma uveal que a gente sabe tem quase muito pouco, quiçá nada, impacto dos raios ultravioletas.
E o que pensar? Quem são os pacientes mais propensos a ter o meloma uveal, a desenvolver o meloma uveal? Esse meloma uveal é mais comum em pacientes mais idosos, 50 a 70 anos, pacientes de pele clara, pacientes de olho claro, olho azul, ah, ou pacientes que tiveram algum membro familiar, principalmente primeiro grau, pai, mãe, que desenvolveram um meloma uveal previamente. Existe também aquele meloma uveal que é o meloma familiar, que ele ocorre devido a uma mutação que é herdada na família, aquela mutação que passa entre gerações, como nos genes BAP1, MLH1, PALB2, NF1, MBD4. Esses pacientes, via de regra, vão ter um comportamento diferente e muitas vezes o diagnóstico vai ser um pouco mais precoce do que essa idade mais pacientes com idade mais avançada do que 50, 70. Às vezes o paciente pode ter um diagnóstico de melanoma via de regra mais novo do que a população mais idosa. E como que a gente faz o diagnóstico desse melanoma uveal? Via de regra, o melanoma uveal ele pode ser assintomático, o paciente pode ter nenhum sintoma. Da mesma forma que a gente tem um nevo cutâneo, a gente pode ter nevo também, o que a gente chama de melanocitose no olho. E isso basicamente vai exigir, da mesma forma que a pele, vai exigir um acompanhamento pelo o oftalmologista especialista em cânceres oculares. Ou pacientes às vezes apresentam, quando esses tumores estão maiores, podem aparecer com distorções visuais, visão embaçada, ou também jatos de luz. E o diagnóstico, via de regra, isso é uma particularidade do melanoma uveal, é que ele é feito pelo oncologista ocular. Então, ele não precisa de uma biópsia. O oncologista ocular treinado, ah, experiente para avaliar o melanoma uveal, consegue diagnosticar esse tumor basicamente por medidas não invasivas.